boa tarde a todos os meus queridos amigos e irmãos no Senhor. Eu estou aqui lendo uma passagem na Palavra de Deus que mexe com o meu coração. João capítulo 6. E me chama a atenção algumas pessoas que estão seguindo Jesus nos dias de hoje. Pessoas que têm os mais variados interesses. Muitas pessoas vão procurar Jesus porque têm sede de salvação, se preocupam com o futuro, estão pensando na vida eterna, que inevitavelmente vai começar quando essa vida terminar. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer com todo mundo. Retomando o assunto, nós encontramos Jesus numa situação em que ele multiplicou os pães. E por causa disso, ele encontrou muitos seguidores. Diz a palavra de Deus que havia uma grande multidão seguindo Jesus para onde ele ia. Então ele parou de repente, olhou para eles e disse: olha, vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Está no versículo 27. O que ele quer dizer com isso aqui? Que você não pode trabalhar para ter as coisas na terra? Não, não é isso que ele está dizendo. A gente precisa começar a entender a palavra de Deus exatamente com a intenção com que o Senhor falou. Muita gente pega tudo ao pé da letra. E esse é o problema da atualidade. As pessoas levam tudo ao pé da letra. Se você faz uma brincadeira e a pessoa se sente ofendida, ela acha que é sério. Se você fala uma coisa que a pessoa não concorda, ela toma num tom pejorativo e já fala que é sério e acabou. Jesus não está dizendo que nós não podemos trabalhar para ter as coisas. Nós precisamos ter as coisas. Nós vivemos num século maravilhoso, um século de milagres. O século em que o carro não precisa mais de um cavalo para puxar. O século que nós temos ventiladores no teto, nós temos ventiladores nos carros, ar-condicionado. O século que nós nos comunicamos com facilidade em qualquer parte do planeta. Um século em que a comunicação viaja à velocidade da luz e nós precisamos acompanhar o nosso século, senão nós vamos viver numa caverna. Nós precisamos trabalhar para ter as coisas que nós precisamos para manter o nosso estilo de vida. Nós podemos ter um carro, nós podemos ter uma casa, nós podemos ter conforto, nós podemos nos distrair. Isso não é pecado. Mas Jesus está dizendo para a gente não priorizar essas coisas. Não podemos priorizar essas coisas. Porque tem gente que só prioriza a comida que perece. A comida que permanece para a vida eterna, a pessoa despreza. Trabalhamos para ter um carro, e quando nós temos o carro, nós já começamos a sonhar em ter um carro melhor, e nós fazemos de tudo para conseguir esse carro melhor, e depois nós já fazemos de tudo para ter um carro 0 km, e depois isso não é bastante, nós queremos um carro importado, com todo o luxo que ele nos proporciona, e esquecemos da vida eterna. Enquanto nós estamos trabalhando para trocar de carro, para conseguir um carro 0 km, o tempo continua passando. E quando você consegue um carro importado, você já está numa idade que a morte já pode estar rondando os seus passos. E você não se preparou para a vida eterna. O grande problema que nós enfrentamos hoje não é exatamente as pessoas que trabalham nisso e que vivem no mundo, mas os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão mundanizados demais. Os filhos de Deus estão materializados demais, como se essa vida não fosse acabar. A pessoa trabalha, estuda para conseguir um emprego bom, passa num concurso e às vezes o salário é bem vantajoso e a pessoa vive bem um certo tempo, mas depois a pessoa começa a agir de uma forma que demonstra insatisfação. A pessoa já começa a trabalhar para conseguir outro emprego. Muitas vezes se torna pastor, né? De repente tem um chamado de Deus. E eu não vou dizer que a pessoa não merece ter uma ajuda, mas começa a colocar o coração nisso. O salmista já disse uma vez: se as vossas riquezas se multiplicam, não colocai nelas o vosso coração.
Jesus também diz no Novo Testamento: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde não tem ladrão, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, onde a riqueza não apodrece, onde ninguém consegue roubar aquilo que você acumulou. Mas para fazer isso, você precisa ter amor pelas almas. Você precisa priorizar no seu coração ganhar almas. Foi por esse motivo que alguém perguntou para Jesus, no versículo 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você tem que crer. Mas crer em Jesus, eu acredito que ele existe, isso não é bastante. Tiago diz na sua carta: tu crês que há um só Deus, fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Crer só não é bastante, você precisa fazer alguma coisa para mostrar que você crê. Você precisa ter amor pelas almas, porque a finalidade de tudo é amor. Se preocupa com a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, as pessoas com quem você convive, seus colegas de trabalho. Você se preocupa com o futuro deles? Você chora quando morre uma alma sem Cristo? Você sente no seu coração o peso daquela alma que foi para a eternidade sem Jesus? Você tem amor pelas almas? E é isso que Deus espera de você, que tenha amor pelas almas. Eu não gosto muito de falar da minha vida. Algumas pessoas interpretam isso mal, mas olha, sinceramente, batalhei muito pela salvação dos meus pais. Muito. Durante 9 anos, oração e jejum constante, e por fim fiz um voto. Sabe, Deus ouve as nossas orações e Ele conhece a intenção do nosso coração. E se você se preocupa com a sua família, com seus amigos, o Senhor vai dar a alma deles para você evangelizar. Quem conheceu meu pai sabe que ele era um homem impossível. Você não podia falar a palavra de Deus perto dele, que ele ficava bravo. Ele ignorava, era uma pessoa ignorante. Mas por fim eu fiz um voto, eu disse: Senhor, o dia que eu ver o meu pai e a minha mãe descendo as águas do batismo, eu nunca mais vou comer nada que venha do porco. Ah, como eu gostava de uma orelha de porco no feijão, nem me fala. Pegar aquele toicinho, dar uma esquentadinha, jogar em cima do arroz, meu Deus. Sabe, parei. O dia que meu pai desceu nas águas do batismo, eu parei. Foi no ano de 92. E o mais interessante é que o gosto que eu tinha, o sabor que eu sentia na carne de porco, Deus mudou, Deus trocou isso e me deu o sabor da carne de frango. Hoje eu como frango todo dia, não enjoo. Não sinto falta nenhuma da carne de porco. Sabe, quando você faz um voto para Deus, Ele te dá forças para você cumprir o seu voto com alegria, em paz, abençoado. Não existe dificuldade para Deus. E não existe dificuldade para quem faz menção de servir a Deus, se essa pessoa tiver o coração cheio de amor pelas almas. É tudo que Deus espera de você. Jesus, olhando para aquela multidão, disse: vocês não podem ficar trabalhando somente pela comida que perece, vocês precisam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, não se preocupar apenas em ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Porque todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter um certo conforto na vida. Isso não é pecado. Mas quando você se preocupa só com isso, esquece do reino de Deus, aí você está ofendendo a graça de Deus. Precisa se preocupar com as pessoas que você ama. Se você ama uma pessoa, você não quer que essa pessoa morra, você não quer que essa pessoa seja presa, você não quer que essa pessoa seja assaltada, violentada, espancada, torturada, você quer o bem dessa pessoa. Aqui no mundo, na vida, mas e na vida eterna? E na vida eterna? Você não se preocupa com a vida eterna para essa pessoa? Para onde é que ela vai? A Paola está fazendo uma pergunta, o que eu acho da pessoa participar da religião da Umbanda. Olha, Paola, eu não quero falar sobre religião, porque cada um tem uma opinião. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa seguir as instruções da Bíblia. Tudo que a Bíblia aprova, você pode fazer. Tudo que a Bíblia condena, você não deve fazer. Você entendeu? Se lá mexe com coisas ocultistas, se mexe com pessoas que já partiram desse mundo,
A Bíblia condena isso veementemente. Deus diz que você não pode invocar um morto. Em favor dos vivos, invocar-se aos mortos, diz o profeta Isaías. Então, é um negócio complicado. É muito delicado falar em religião, né? Eu não quero entrar nesse campo, porque cada um tem uma forma de pensar. Eu não tenho religião. Eu não tenho. Para mim, não... Você entendeu? Meu negócio é Deus, a Bíblia, a minha oração, de joelho, falar com Deus. Oração também não é reza. Eu não fico, Pai nosso, está no céu, santificado. Eu não fico fazendo, eu não sou papagaio. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto no meu coração. Eu digo, Senhor, eu estou com meu coração assim. Eu gostaria que o Senhor agisse na vida dessa pessoa. Que o Senhor abençoasse aquela pessoa. Que o Senhor livrasse aquela pessoa do mal. Mas eu não fico rezando, eu não fico falando de religião, porque eu acho que religião para Deus não significa nada. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar nenhum nome de religião. Não existe. A religião é invenção de homens, entendeu? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se você seguir a Bíblia, então você pode ficar tranquila que o seu lugar estará garantido com o Senhor. Porque a Bíblia diz também que é pela graça que nós somos salvos. Não é através da religião, não é pelas nossas obras. Você pode ser boazinha e dar esmola para todo mundo e ajudar os pobres, mas se você não tiver Jesus como seu advogado diante de Deus, você vai para o inferno. Só Jesus salva. Atos capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só um nome da salvação, Jesus. E o próprio Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós só vamos ao Pai através do Filho, Jesus, só através dele. Outra pessoa não vai te levar diante de Deus. Em nenhum lugar você vai encontrar Jesus dizendo, para vir a mim, vocês vão ter que vir através de Pedro, de Tiago, de João, de Maria. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar Jesus dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus dizendo isso, é promessa dele. Você pode ir direto a ele. E ele será o seu advogado diante do Pai. Quando o inimigo, o acusador das nossas almas, chegar diante de Deus e falar, Senhor, a Paola pecou. Jesus vai falar assim, Pai, eu morri por ela e ela me aceitou como Salvador. Eu morri por ela, meu sangue foi derramado para purificar o pecado dela e eu quero que o Senhor deixe ela entrar no céu. E você vai entrar, porque Jesus, sendo advogado, ele não perde nenhuma causa. Certo? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não tem outro mediador, não tem medianeira, isso é tudo invenção de religião. Religião também é invenção humana. Esqueça das religiões, apegue-se à Bíblia. Comece a ler a Bíblia e ore, diga, Senhor, eu não posso compreender a tua palavra se o Espírito Santo não iluminar a minha mente. Então eu peço que o Espírito Santo venha agir no meu coração, na minha vida, na minha mente, e que me ajude a compreender a tua palavra. Em muito pouco tempo, você vai estar compreendendo perfeitamente a palavra de Deus e vai ficar, inclusive, até assustada com a forma de vida que você vivia antes de ter conhecimento da palavra de Deus. E aí vem o profeta e diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é um poço sem fundo. A sabedoria que vem de Deus é um poço sem fundo, nós precisamos desse conhecimento. Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 22, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, pecais de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós já pecamos de não ter conhecimento da Escritura. Porque se você for atrás da conversa das pessoas, cada pessoa vai defender a sua religião. Você entendeu? Cada pessoa vai querer falar bem da sua religião. E muita gente ainda diz assim, nasci nessa eu vou morrer. Mas Jesus não fala que a religião salva. A religião não salva ninguém. Pelo contrário, ele diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Deus, ele é tão presente na nossa vida, ele é tão real, que quando você começa a se envolver com ele em oração e leitura da Bíblia e oração, você começa a ver que tudo mais é ilusão. Olha para mim, tá me vendo? Olha, eu já fui jovem, eu já fui um bebê, já fui um menino, hoje eu sou um homem velho.
Nós somos ilusão, não existe juventude, você passa pela juventude. Não existe dinheiro, você passa pelo dinheiro. Hoje pode entrar 10, 100, 1 milhão de reais na sua mão e amanhã você pode não ter mais nada. Tudo é ilusão nesse mundo. Tudo vira fumaça, vira vapor e só Jesus é real na tua vida. Eu conheci Jesus quando eu tinha 23 anos. Ele tinha 33. Hoje eu tenho 61, ele continua com 33 anos, ele é eterno, é imortal. Ele é aquele que não muda, aquele que não sofre nenhuma sombra de variação. É a representação mais perfeita de Deus, é Jesus Cristo homem. Aquela pessoa da Trindade que desceu e tomou um corpo humano. E ele pode salvar você, ele pode salvar o Brasil, ele pode salvar o mundo. Depende apenas de nós crermos. Nós precisamos seguir aquilo que diz a palavra de Deus. É a única forma que nós temos de alcançar o céu. É o único passaporte que Deus nos deixou para entrar no céu. Então deixa Jesus entrar na sua vida e deixa Ele governar a sua vida. Porque do assunto que nós estamos falando aqui hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que aceitam Jesus, deixa Jesus entrar na vida dela, mas não deixa Ele governar, faz o que dá na cabeça. Não, eu sempre fiz isso, eu não vou mudar, é meu hábito, quem quiser tem que me aceitar assim. Não. As pessoas humanas podem te aceitar como você é, mas para chegar diante do Senhor, você tem que jogar os seus planos fora, você tem que abandonar a sua forma de pensar, você tem que deixar Deus modelar a sua mente, você tem que deixar Deus renovar a sua vida, você tem que ter um espírito novo e você tem que se tornar uma nova criatura, como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o próprio Jesus diz para Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz, necessário vos é nascer de novo. E lá vem Nicodemos, um homem sábio dos judeus, um homem que era fariseu, que era entendido, que era mestre em Israel, e diz, Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Será que eu consigo entrar no ventre da minha mãe para sair de novo? Jesus falou, meu filho, você está entendendo tudo errado. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E somente quem nasce do Espírito é que tem condições de herdar a vida eterna. Então você precisa aceitar isso. A verdade de Deus na sua vida. A sua verdade não vale nada. A minha verdade não vale nada. Só a verdade de Deus é importante. Só uma pessoa pode fazer compreender a verdade de Deus. É o próprio Espírito Santo. Se você entrar no seu quarto, fechar a porta, fechar a janela, desligar o celular e falar, Senhor, eu quero entender a tua palavra, quero entender esse mistério da salvação, você vai encontrar o que é a verdadeira felicidade. Desculpa, não deu para ler tudo que você escreveu, eu vou ler depois e vou deixar nos comentários alguma resposta, tá bom? Preciso concluir o meu assunto aqui. Então aqui nós encontramos uma situação bastante polêmica. Jesus e aquela multidão. É claro que eles estavam seguindo Jesus apenas porque Jesus tinha multiplicado o pão. Eles pensaram, puxa, mas não vamos precisar trabalhar mais, é só seguir ele. Ele pega 3 pão e 2 peixinhos e transforma em milhares. Então a gente não vai precisar se preocupar mais, não vamos passar fome mais. Mas aquelas pessoas que comeram aquele pão que ele multiplicou, voltaram a ter fome. Aquelas pessoas que comeram aquele peixe, voltaram a ter fome. Porque é um pão material, um peixe material. Ele está dizendo, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. A fé em Deus, o amor pelas almas. Então, quando ele dá esse ensinamento, aquelas pessoas dizem para ele, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Jesus responde, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando da fome da salvação, da fome da vida eterna. Porque qual é o sentido do pão? Nós comemos o pão para continuar vivendo. O pão, o arroz, o feijão, sei lá, o pão simboliza a refeição, né? Quando você toma uma refeição, você faz isso por quê? Para continuar vivendo. A fome é apenas um instinto que você tem de preservação. Então você come para continuar vivendo. Se você parar de comer, você morre. Então você come para continuar vivendo. Mas espera um pouquinho aí, eu como para continuar vivendo. Então, o pão do céu, que dá vida ao mundo, se eu comer desse pão, eu vou ter vida eterna. Agora, se eu comer do pão diário, material,
Eu vou morrer mais cedo ou mais tarde. Não tem como você ficar se alimentando com pão e escapar da morte. Mas Jesus está alertando para isso. Vocês precisam realmente do pão para continuar vivendo, mas precisam muito mais ainda do pão do céu. Jesus, aquele que dá vida ao mundo, aquele que dá vida eterna. Ou seja, ele está dizendo, vocês precisam valorizar a vida espiritual, a vida eterna, mais do que essa vida materialista que é passageira. Hoje você pode comprar um carro importado, com a melhor tecnologia, a mais recente que tem no mercado, mas daqui a 10, 15 anos esse carro vai ser um ferro velho, vai ser uma sucata, não presta para nada, porque tudo nessa vida nasce, cresce, prova um breve momento de glória e depois mergulha novamente na poeira. Mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida, esse terá a vida eterna. E nós não conhecemos o que há de ser de nós, mas o apóstolo Pedro, com todo o conhecimento que adquiriu do Mestre Jesus e do Divino Espírito Santo, ele deixa nas suas cartas uma revelação dizendo que nós seremos participantes da natureza divina no céu. E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram à imaginação do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, alimente-se, corra atrás da sua vida, cuide da sua família, cuide de você, mas não se esqueça da vida eterna. Não se esqueça de perguntar por Deus, não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de se preparar para entrar na vida eterna, porque você não sabe quando você vai ser chamado para comparecer perante o trono da graça. Não se esqueça de preservar o seu nome escrito no livro da vida, com as suas atitudes, com a sua fé, com o seu amor pelas almas. Pense nisso e deixa o Senhor entrar no seu coração e na sua vida. Jogue fora tudo aquilo que você já aprendeu. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura. Deixa Ele te alimentar com o pão espiritual, o pão da vida, que é o próprio Jesus, como Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida, que Deus abençoe a nossa pátria, o Brasil, em nome de Jesus.